Bom dia, galera, bom dia. Sextou, dia 10 de setembro, um dia bem positivo, bem alegre, após a gente ter visto ontem à tarde o Ibovespa subir 4.000 pontos em apenas 10 minutos, após o discurso de trégua do presidente Jair Bolsonaro, que havia procurado ali confusões com o STF. Tivemos uma reviravolta, né? Ontem, no final do dia, o Ibovespa saiu de queda e fechou o dia com uma alta de 1,72%, chegando à máxima de 2,6% após a nota do presidente Jair Bolsonaro à nação, defendendo a harmonia entre os poderes, em um movimento ali costurado pelo ex-presidente Michel Temer. O noticiário político segue no foco dos investidores nessa sexta-feira e, apesar de uma sensação otimista, a crise, a tensão política está longe de terminar, né? A gente pode ter visto uma trégua temporária, mas a gente sabe que o Brasil é uma caixinha de surpresas e em 20 minutos tudo pode mudar. De acordo com analistas aí ouvidos, né, pelo mercado financeiro, o recuo do presidente após as declarações inflamadas do dia 7 de setembro pode até dar um alívio para a discussão de pautas relevantes pendentes na solução do mundo político, mas tende a durar pouco. E além disso, os desafios na seara econômica seguem no radar após a divulgação ali de dados da inflação que vieram acima do esperado na véspera. Destaque na agenda dessa sexta-feira fica também com as vendas no varejo, né? E no exterior a gente tem atenção voltada para o índice de preços do consumidor nos Estados Unidos e um dia de alta também para as principais bolsas mundiais. Segue no radar também a atenção à repercussão de uma conversa que ocorreu entre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e também o da China, o Xi Jinping. Estados Unidos avançando nessa sexta-feira, dados nos Estados Unidos registraram ali seu otimismo, né? E o mercado americano segue para o seu quarto dia consecutivo vinha seguindo, né, um movimento de 4 dias consecutivos de perdas, mas virou e nessa sexta-feira registra uma alta. O Dow Jones ontem perdeu pouco, 0,43, S&P 500 0,46, Nasdaq recuou um pouquinho, 0,25, mas os três índices, apesar de estarem subindo um pouco hoje, caminham para fechar a semana no vermelho. Pouca coisa, mas sim. Tivemos aí na quinta-feira, ontem, o Departamento de Emprego nos Estados Unidos também anunciando o número de novos pedidos por seguro-desemprego. E houve um recuo nesse número de 310 mil. Foi o menor nível desde o início da pandemia. E esse patamar ficou, inclusive, abaixo da expectativa dos economistas, que era de 335 mil. Mercados aguardam ainda com clareza o movimento do Fed, né, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, que agora no dia 21 de setembro vai iniciar uma reunião de 2 dias e investidores também aguardam essa sinalização, né, sobre a perspectiva de desaceleração do ritmo de compra de títulos pela instituição, que atualmente está sendo feito em 120 bilhões de dólares ao mês, e é o que fez o mercado americano subir e está fazendo ele se manter em máximas históricas. Há bolsas asiáticas, né, maioria em alta também, a Europa também tá tranquila hoje. Ontem a gente viu o Banco Central, inclusive europeu, anunciar que vai manter a sua política monetária inalterada. Então isso aí deu uma tranquilizada aí também nos investidores. Vamos agora falar sobre calendário econômico. Eu vou mostrar os gráficos para vocês e muita gente pediu para dar uma olhada em algumas ações. Cogni, BR3, Ambev, MRV, Seguridade, Pets, Bradesco, Banco do Brasil. Então eu vou dar uma olhada aqui nela para vocês hoje também, mostrar qual é o contexto que elas estão. E vou abrir também a parte fundamentalista, então fica atento e acompanhe minha tela. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de calendário econômico para essa sexta-feira. A gente teve aqui o discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central, mais cedo. E a gente vai ter agora às 9h30 a divulgação do IPP, né, o Índice de Preço ao Produto Final mensal de agosto nos Estados Unidos. Apesar do calendário estar bem movimentado, né, durante todo o dia, essa aqui é a informação que mais pode gerar volatilidade prevista para ser divulgada às 9h30. Fora isso, algumas outras informações com também relevância média, mas não tão importantes quanto essa que vai ser divulgada às 9h30. Então anotem aí na sua agenda ou ativem aqui o alerta se vocês quiserem ser notificados um pouco antes da divulgação dessa informação. Olhando a carteira internacional, a gente vê o petróleo recuar um pouquinho, na verdade o petróleo subindo hoje forte, o minério de ferro está caindo um pouco, mas ele veio subindo durante a semana, a WTI também subindo forte. O dólar hoje está se desvalorizando, né, no geral, em relação a outros pares de moedas.
A gente vê ele se desvalorizando em relação ao euro, se valorizando um pouco em relação ao JPY, perdendo valor em relação à moeda chinesa. E aqui no Brasil ontem ele teve uma queda radical após o discurso do presidente ali, Jair Bolsonaro, de pacificação. Mas vamos ver daqui a pouquinho o que é que vai ocorrer. Vou mostrar os gráficos para vocês. Mercado americano, mais um dia de alta, né, para o mercado americano. O VIX, que tinha subido um pouco nos últimos dias, demonstrando um pouco de aversão ao risco, mas não chegou a bater nos 20. Agora cai, hoje está caindo 5,12, se mantendo abaixo do 19, o que é um índice, que é um número bem tranquilo para o VIX, e gera uma sensação menor de medo, menor de catástrofe, e faz ali os investidores ficarem mais ariscos, né, mais ambiciosos por compra de mercado de renda variável. Europa hoje está bem positiva, a Ásia também está linda hoje, o HK50 subiu 2,4, Hong Kong, Xangai 1,2, COSP também subiu, Japão, Coreia do Sul, toda a Ásia ali está subindo forte hoje. Países emergentes tiveram um pregão ontem de queda, mas o Ibovespa se destacou ontem subindo aqui 2,18% e lá fora nos Estados Unidos 3,26%. Vamos ver se a gente tem algum sinal de pré-abertura para hoje. Olha aí, galera, parece que mesmo ontem tendo subido 3,26%, o nosso indicador aqui fala que hoje o mercado lá fora parece que vai querer abrir mais uma vez quente, subindo mais 1,08%. Então é de se esperar que aqui no Brasil a gente veja o índice também continuando subindo. E falando em índice, vamos olhar o gráfico dele aqui. Ontem a gente teve um movimento que parece que vai entrar para o Guinness Book, né? Foi uma alta de 4.000 pontos ali, em linha reta, em 10 minutos no índice, tá? Foi uma alta muito expressiva. Mas mesmo com toda essa alta, ele segurou exatamente aqui no topo de um canal de baixa. Então hoje, seguindo o movimento da análise técnica, é de se esperar que ele segure por aqui e que ele caia e faça uma correção respeitando esse movimento. Mas a gente pode também ter uma abertura hoje diferente. A gente pode ver o mercado hoje já abrir querendo romper essa linha, né? E se ele romper isso aqui, ele pode fazer um leve pullback, tá? Inclusive ele foi buscar aquela linha roxa que eu falei para vocês que era uma linha muito importante e foi o motivo pelo qual eu falei que ontem eu não queria vender índice. Vocês lembram disso? Falei, galera, cuidado, não vendam, não vendam, não vendam. Tá muito afastado do mensal, ele vai retornar. Vendedores já não se interessam por vender mais nessa região. Quem me escutou não operou vendido ontem e evitou estar vendido nesse movimento aqui de rasgada que deve ter pulado o stop loss de muita gente. Quem operou ontem comprado pode ter dado a sorte de ter pego esse movimento e ter feito aí não mais do que a semana, talvez um mês em uma única operação. Então hoje a cautela é contrária, é operar comprado. O mercado pode querer corrigir. Como ele foi buscar o mensal, e se vocês observarem, durante todo o mês ele vem se mantendo abaixo do mensal, ou seja, vendedores no comando. Agora é importante deixar o mercado brigar nessa região. E se ele conseguir fechar acima do mensal, aguardar o retorno para o mensal para pensar numa compra. Porque agora os comprados mensalmente vão defender posição no índice. Isso vai casar, obviamente, com o rompimento e uma sinalização de fim do movimento baixista. Então eu vou esperar isso ocorrer, enquanto isso eu não vou fazer nada. Mas é interessante esperar ele realmente confirmar esse rompimento, tentar subir, lembrando também que ele vai ter briga aqui em cima, nessa região de topo. Apesar de romper o canal de baixo, ele pode querer brigar aqui e fazer uma longa consolidação. Então é interessante ver o índice acima do 118,456 para pensar em compras com mais segurança. Enquanto isso, tem que ter cuidado, porque ele pode querer ficar brigando aqui pelo mensal ou, quem sabe, até voltar para o canal de baixa. Aí seria mais interessante aguardar por compras lá embaixo do canal, onde seria o contexto mais correto e indicado para fazer isso. Vamos falar de dólar agora, tá? Dólar futuro, da mesma forma que o índice radicalmente subiu, o dólar também radicalmente caiu ontem. E nessa queda, ele também veio respeitar uma linha, né? Uma linha traçada com esses fundos, é uma LTA. Então ele também respeitou essa LTA. E aqui também a gente tinha uma consolidação do 5,220 ao 5,163 e ele veio fazer o teste dessa consolidação, também não rompeu. Coincidentemente, também veio buscar a linha roxa, que é o VWAP mensal,
no qual estava muito afastado e acabou retornando. Inclusive eu falei também para a galera ontem tomar cuidado com compras no dólar e procurar mais operar na ponta vendedora, porque ele estava muito afastado do mensal e, obviamente, compradores em algum momento iam colocar esse lucro no bolso e é exatamente o que aconteceu. Então também tem que ter cuidado hoje com o dólar, região de briga, região de montagem de posição. Se for vender ele, melhor vender ele abaixo do 5163. Cuidado com essas vendas por aqui, tá? Ele pode voltar e ficar brigando bastante aqui. E talvez comprar aqui seja mais interessante, mas a gente tem que observar um movimento realmente seguro, né? Um pivô de alta armado após o toque aqui nessa LTA e esperar ele se manter inclusive acima dessa região do 5220 para pensar talvez em uma compra. Mas eu acho que hoje vai brigar bastante aqui por essa região, o mercado deve ficar indefinido, pode até forçar a barra um pouquinho, mas eu acho que ele volta e fica brigando bastante aqui hoje. Prefiro optar por compras, prefiro optar por vendas, até que o mercado me prove o contrário. E para ele me provar o contrário, ele precisa realmente vencer essa região ou vencer essa região saindo da zona de consolidação. Beleza, galera? Vou dar uma olhada agora em algumas ações. O pessoal pediu para dar uma olhada aqui na Cogni, mas antes de olhar aqui a Cogni, eu quero mostrar aqui a parte fundamentalista da Cogni. Muita gente caiu nessa cilada, digamos assim, né, de comprar Cogni no oba-oba, mas entendo que a Cogni ela vem dando um lucro negativo, um prejuízo há muito tempo, a rentabilidade também negativa. A Cogni ela vem dando prejuízo desde 2020, né? Então é uma empresa péssima, o prejuízo cada vez vai aumentando, margem operacional também caindo bastante, a rentabilidade nem se fala, né? Por isso ela não distribui dividendos, inclusive se vocês observarem aqui, ó, ela está com uma dívida sobre o seu patrimônio líquido absurdamente alta. A empresa está altamente endividada e é uma empresa que não registra lucro desde 2020. Inclusive, esse prejuízo vem aumentando cada vez mais. Mas as pessoas não analisam isso e acabam investindo na empresa mesmo assim. E quem acabou fazendo isso, acabou caindo na cilada de investimento de Cogni e viu o mercado só cair, obviamente em função dos seus péssimos resultados. Então não vejo por que investir. Cogni não investiria. Ela inclusive perdeu a mínima aqui do coronavírus. Ó. A mínima da mínima do coronavírus foi perdida e Cogni pode cair ainda mais. Então não vejo base nenhuma para investir nesse tipo de negócio. Me pediram também para dar uma olhada em IRB3. Eu não vou olhar a parte fundamentalista de IRBR3, mas IRB3 segue a mesma lógica da Cogni, uma empresa que teve dados manipulados no passado, descobriram sobre essa manipulação, ela acabou sofrendo muito e não consegue mais sair dessa mínima, tá? É aquele tipo de negócio que virou fantasma, tá abandonado, tentaram manipular para fazer ela subir, mesmo assim a empresa não acorda. Pediram para dar uma olhada também em Ambev, vou olhar aqui rapidinho, Ambev 3 é um outro tipo de negócio, empresa bem mais interessante. Vou só mostrar aqui a diferença de base fundamentalista aqui para Ambev, tá? A BEV3, para vocês acompanharem aqui a diferença. Deixa eu só colocar aqui para vocês a BEV3. Tentando fazer o mais rápido possível para não prejudicar aqui o bom dia mercado, tá? Ambev é uma empresa que tem rentabilidade crescente, tá? Perdeu um pouco de margem operacional, né, nos últimos 3 anos. É uma empresa bem equilibrada, o lucro líquido dela vem subindo, após 2020, está nas máximas de lucro, margem operacional interessante, uma boa rentabilidade para o setor, 20 e poucos % de rentabilidade é interessante, paga bons dividendos, uma empresa bem negociada, com uma boa capacidade de pagamento de dívidas. E olha só, a dívida líquida dela é negativa, a empresa não tem endividamento, tá, galera? Ela tem muito mais patrimônio do que dívida, tanto é que a dívida chega a ser negativa. Então, olha que diferença de negócio, né? Olha que diferença de leitura. Por isso que a gente acompanhar o gráfico, a empresa só sobe. Quem comprou ela ali no pico do coronavírus só fez ganhar dinheiro. E agora, aonde comprar a Ambev, caso você queira entrar? Apesar dela estar um pouquinho esticada, ela está chegando exatamente aqui no fundo do canal. Então a Ambev abre a oportunidade de compra aqui, como ela fez aqui, como ela fez aqui, como ela fez várias vezes. O que você precisa é aguardar um gatilho, né? Alguma leitura que faça você entrar em Ambev com segurança no toque aqui desse canal. E aí, caso você acerte essa leitura, a gente percebe que está tendo uma entrada de fluxo comprador, inclusive aqui nesse momento. Teve um candle grande, mas devido ao noticiário aí acabou sendo caiu no mercado seguinte.
mas eu ainda vejo oportunidade aqui para compra em Ambev, né? Aguarda ela fazer um pivô de alta, aguarda ela fazer um movimento mais sólido, mas vejo oportunidade aqui compradora. Me perguntaram também sobre Banco do Brasil Seguridade, tá ficando um pouquinho longo o Bom Dia Mercado, mas é importante, tá, galera? BBSE3. BBSE3 está na região aqui de mínimas, perdeu também o fundo do coronavírus. A empresa está muito barata, por quê, né? Todo o setor de seguridade vem sofrendo bastante com o coronavírus devido ao aumento da sinistralidade, né? Dos números de pedidos por auxílios, enfim. Se a gente olhar a parte fundamentalista do Banco do Brasil Seguridade, essa empresa ela não perdeu fundamentos, tá? Ela teve uma diminuição do lucro, mas a rentabilidade cresceu, é uma empresa equilibrada. O lucro, apesar de ter caído, continua ainda alto, tá, para a empresa. É uma empresa com a rentabilidade também interessante, caiu um pouquinho, mas ainda bem rentável. É uma excelente pagadora de dividendos essa empresa, já chegou a pagar 18% ao ano em dividendos. Teve uma queda porque o lucro caiu, obviamente, mas continua boa pagadora. E é uma empresa com o endividamento também baixo. Então é uma empresa que não perdeu fundamentos, tá? Diferente daquela outra que a gente analisou, que é a Cogni. E mesmo assim, devido ao cenário coronavírus e aumento de sinistralidade, ela está sendo negociada aqui em mínimas dos últimos 52 semanas. Então, ela está de graça. Eu estou na empresa, está sofrendo, não acordou ainda, não vejo nenhum movimento de alta ainda desenhado para ela. Eu acho que se ela conseguir romper essa LTB, fica mais interessante fazer uma compra na empresa, mas por enquanto não tem ainda porque se posicionar achando que o mercado virou e comprou nela, tá? Mas se esse movimento aqui ele for feito, eu acho que vale a pena entrar no pullback, acreditando que a empresa tem um grande potencial de se recuperar. E eu vejo essa empresa, quando tudo voltar ao normal ali, quem sabe de volta aos 29, 30 reais, que é onde eu acredito que ela tem aí potencial para alcançar. Beleza, galera? Ficou muito longo o Bom Dia Mercado. Faltou analisar ainda Pets e Banco do Brasil, mas aí no próximo Dia Mercado eu dou uma olhada com calma para vocês. Fiquem com Deus, um bom dia e boas operações a todos.